Pronto. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa, que é tão carinhosamente preparada para nos receber pela espiritualidade. Vamos fechando os nossos olhos, entrando em comunhão com os nossos mentores, com a equipe espiritual desta casa, com o nosso Mestre Jesus. Agradecendo, Pai, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que seu Evangelho nos fortaleça, nos dê sempre muita força, fé e coragem, para que possamos aprender cada vez mais, praticar o bem cada vez mais, viver um dia sempre melhor do que o outro. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Então, vamos falar sobre alimentação. Fazer uma versão Masterchef espiritual aqui na nossa casa. Eu gosto de... Tem alguns canais que eu acompanho, alguns sites, alguns autores, alguns palestrantes que eu gosto de acompanhar até para ver, né, o que está sendo discutido, o que está sendo... os assuntos que têm sido mais tratados dentro do espiritismo, né? E aí um deles está muito latente, né? Está certo que tudo que hoje, qualquer coisa que se fale vira discussão, né? Porque a gente hoje, isso está muito exacerbado, esse espírito de polarização, né? Mas é a questão da alimentação vegetariana como uma condição inerente ao aprendizado espírita, ao desenvolvimento do espírita. Então tem muita gente, tem muitos sites, inclusive, tem palestrantes, tem muita coisa mesmo. Eu não sabia que tinha tanta coisa. Aí eu vi a discussão, eu vi o debate, né? Aí aquela, óbvio, a polarização, e eu fui procurar e realmente tem muita coisa, tem palestrantes, tem autores, tem personalidades que estão todas nesse debate, né? E justamente nesse sentido, a alimentação, especificamente, né, a questão da alimentação vegetariana, como uma condição de ser espírita, uma consequência natural da adesão ao espiritismo. Tá? Bom, então aí eu penso, eu só leio, vou inventar, né? Pessoas também, fica aquilo aí, a coisa sempre descamba para o achismo, né? Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. Bom, não deve ser, acho que por aí, né? Se nós estamos aqui numa casa espírita, ou seja, estamos buscando entender as coisas da vida, as coisas do espírito, a partir da doutrina espírita, então, obviamente, é nela que a gente tem que buscar as nossas respostas, né? Do contrário, eu poderia achar e aí eu criaria, seria o fabismo. Eu acho que é tal coisa, porque foi o que inventei. Não tirou isso daí, eu inventei. Mas não é disso que se trata. Se a gente quer saber, então a gente tem que ir na fonte. E no nosso caso, a fonte é Allan Kardec, a doutrina espírita, as obras de Kardec, as obras complementares, principalmente aquelas psicografadas por Chico Xavier. Mas é a partir de Kardec que a gente vai entender essas coisas. E o que a gente pode falar? O alimento, o cuidado com a alimentação é algo essencial para o progresso do espírito? É evidente que é. Pode já sair por aí, já de cara falar que é evidente. Isso porque é uma lei. Uma das leis morais que nos governam é a lei da conservação.
você vai reencarnar. Você voltará à Terra e tomará um corpo para quê? Para realizar, através das suas experiências na reencarnação, o seu progresso espiritual. Crescer moralmente, desenvolver-se intelectualmente e voltar para o mundo espiritual com uma bagagem um pouco mais qualificada. Agora, para que isso funcione, é preciso que você cuide da sua ferramenta também. Não basta só estudar, não basta só se dedicar a pôr em prática aquilo que a gente estudou. Precisa cuidar do corpo. No contrário, não vai adiantar nada viver 20 anos de muito estudo, de prática, mais 20 anos, quando a perspectiva era 80. Então, a lei da conservação nos impõe ter esse cuidado. Se fortalecer, se energizar, né? Dotar-se de energias, dotar-se de forças para poder realizar esse progresso. Qualquer campo relacionado à proteção do nosso organismo, na saúde, por exemplo. A gente deve se cuidar. Chico Xavier tomava mais de 20 comprimidos por dia. Mas isso daí não é medo da morte? Não, minha filha. É para aproveitar a reencarnação. Para aproveitar a reencarnação. Estou aqui para isso. Quanto mais eu puder esticar para aproveitar e conquistar e absorver e progredir, é que vem para mim. Então a alimentação é sim uma preocupação que é essencial ao espírito. A gente deve se alimentar bem. E se alimentar bem aqui a gente vai começar a perceber, né? Todas as questões relacionadas a esse tema, tratadas pelos espíritos, sempre partem desse enfoque, alimentar-se bem, como todas as outras coisas relacionadas ao corpo. É aquilo que não passa da linha do excesso. É essencial. O equilíbrio está em observar aquilo que satisfaz as necessidades e não se converte no supérfluo, no excesso. Então, hoje o indivíduo, um homem adulto, precisa 3 refeições balanceadas para poder repor o gasto energético que lhe é demandado durante o dia. Tudo bem, tantas calorias, a gente tem ciências que estudam isso, né? A nutrição estuda bem isso. Quanto que a gente precisa absorver e tudo mais. Perfeito, a água, tantos 2 litros de água por dia, em média, né? Dependendo do indivíduo. Ou seja, são cuidados que o corpo exige, para se manter, a máquina orgânica exige. Perfeitamente. Agora, dentro desse contexto, definindo que precisamos, então, nos valer dos recursos que temos à disposição com moderação, com parcimônia. A alimentação, a natureza da alimentação, ela vai interferir em alguma coisa para o progresso do espírito? Tem alimentos que são, hoje a ciência está nos mostrando que são mais complicados de consumir. Até pouco tempo atrás, se a gente voltar 20 anos, talvez 30, né? Ninguém falava de alimentos ultraprocessados. Hoje a gente já vê que tem um problema muito sério na composição desse tipo de alimento. Até porque os métodos de produção também mudaram, né? Passaram a ser muito mais industriais e isso também afeta a qualidade dos alimentos. Então a gente está em um aspecto que deve ser percebido para observar a lei da conservação, ou seja, para não intoxicarmos o nosso organismo, para mantermos a nossa máquina funcional, para a gente poder realizar o nosso trabalho, a nossa missão. Mas e de fora isso? Eu tenho uma alimentação tradicional, mas eu tenho uma alimentação vegetariana, adotei o vegetarianismo como uma vertente. Isso vai fazer diferença. Mas temos que ser, o vegetarianismo é uma consequência. Por quê? Porque aí a gente protege os animais. A gente está defendendo os animais. A gente está evitando crueldades com os animais. Dedicar maus tratos aos animais. Por essa motivação, então a gente o espiritismo nos levaria a adotar, então, a alimentação vegetariana como uma condição. É que você está adotando o espiritismo, você frequenta a casa espírita, começou a ler as obras espíritas, então você deve reformular os seus padrões de vida, os seus métodos de vida, inclusive os alimentares, tendo em vista que isso repercute. Isso é algo que pode afetar o espírito.
é algo que pode alterar, acelerar ou retardar o seu progresso? Não. Pode interferir na embalagem da carne, na garrafa. Não é? O espírito não vai ficar mais atrasado por causa disso, e nem tão pouco mais adiantado por causa disso. Exato, tá vendo? Aí você vai falar assim, o cara está falando em causa própria, né? Tá certo, não vou admitir, não vou falar. Pode ser. Assim, No meu caso, eu estou falando, eu aqui da frente, eu estou. Mas vamos partir, não pode ser por achismo, vamos partir para o espiritismo. Qual que é a meta do espírito encarnado? E aqui não do espírito espírita, o espírito. É o que ele encarna na Terra. O que ele vem fazer na Terra? Ele vem com uma finalidade só. Uma finalidade só. Ele vem para progredir. Todos os espíritos. Não só espírita. A gente estuda isso. Os espíritos explicaram isso para Kardec, então a gente tem isso de uma forma muito esmiuçada, muito objetiva. Os processos, como funcionam, sabe? As leis que interferem na nossa existência, a gente entende isso. Mas nas outras filosofias religiosas também é a mesma coisa. Cada um ao seu jeito, de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus conceitos próprios, mas o objetivo é o mesmo. Cada um veio para cá para evoluir. Para evoluir. Então, estamos todos aqui nesse processo de evolução. Todos, sem exceção. A evolução se dá de que forma? A gente evolui como? No que o espírito evolui? Emmanuel fala, ele tem uma figura muito bonita e que realmente se encaixa como uma luva nessa pergunta. Nós desenvolvemos asas como um pássaro, ou como um avião mais moderno. São duas as asas que sustentam o avião: a asa moral e a asa intelectual. Então o espírito se desenvolve nesses dois campos, intelectual e moral. Mas tem uma asa que é mais eficiente que a outra, que é a asa moral. Não adianta nada a gente desenvolver o intelecto sem o acompanhamento consequente no campo moral. Porque muito intelecto sem moral, a gente já sabe qual é o resultado que tem. Não precisa nem voltar muito tempo atrás. 1940, Segunda Guerra, mas não tem isso. Intelecto de mais, moral de menos. A moral é o ponto-chave. Muito bem, e o que é moral? Qual que é o conceito de moral que a gente tem? No Livro dos Espíritos tem essa resposta. Kardec fez essa pergunta: o que é moral? Porque moral é um conceito múltiplo, né? A gente tem vários conceitos de moral de acordo com os interesses de quem está usando, mas a gente está falando do conceito espiritual, do conceito cristão do que seja moral. É a consciência da regra certa para viver. É saber qual é a regra certa para viver e se basear nela, evidentemente. Não adianta saber e não aplicar. Então a moral diz respeito à nossa conduta íntima. Eu ter consciência das leis que eu devo obedecer. Eu ter consciência dos princípios que eu devo seguir. E basear minha existência, basear minha conduta em cima desses princípios. Diz respeito exclusivamente a mim. Moral é isso. Não existe moral alheia. Eu vou impor o que você deve fazer. Isso daí não é moral. É moralismo, é diferente. Moralismo cai, a gente desborda para o campo da hipocrisia. Moral é interior, a gente é de nós para nós mesmos. Isso é moral. E as regras do bem? Onde a gente vai encontrar as regras do bem? Para aplicar? Temos que viver. Tá, tem N regras. A gente tem aqui o Evangelho, aliás, temos a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento tem 27 livros. Tem muita coisa para estudar. Mas não precisamos ir tão longe. Porque Jesus Cristo, sabedor das nossas dificuldades, sabedor das nossas deficiências, ele, como pedagogo excelso que é, resumiu tudo, falou: vou facilitar a vida para vocês. Vocês querem saber o que vocês devem fazer? Toda a lei, o Velho Testamento, Moisés, Abraão, todos os profetas, Malaquias, Ezequias, todos os quias que você vai encontrar no índice do Velho Testamento, todas as leis de todo o universo se resumem
em uma única frase: ame a Deus e a meu próximo como a si mesmo. Então está aí, a base do progresso moral está aí: ame a Deus e a meu próximo como a si mesmo. Daí a gente pega e transporta isso para o nosso cotidiano, dentro do nosso exercício da lei de conservação, preservar a nossa máquina, para poder pôr em prática esse mandamento, esse princípio que rege tudo, que condensa tudo, que resume tudo. É isso que a gente tem que cuidar de tudo. E aí a gente pergunta: bom, nesse contexto, já que eu tenho que aprender então a fortalecer o meu amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo, e vivenciar isso na prática nos meus atos diários, buscar sempre no meu dia a dia, no meu cotidiano, realizar aquilo que eu devo realizar, sempre tendo esse princípio em mente, para realizá-lo da forma mais próxima possível a esse mandamento. É a prática, é o exercício. Tudo bem. E eu estou lá vivendo isso, na fila do banco, no trabalho, na escola, na casa, na rua. Dá meio-dia, deu fome, preciso comer. Eu vou comer, bater o prato, porque ninguém é de ferro também. Precisa repor as energias. E aí? O prato que está no prato vai fazer a diferença dentro desse contexto? Jesus também falou sobre isso, uma advertência que está no Evangelho, né? Não se preocupe com o que entra pela boca, preocupe-se com o que sai da boca. O que entra pela boca vai pelo estômago, passa pelo intestino, segue os trâmites normais, é espírito. Agora, o que sai da boca, sai do coração. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração não tem alimentos, né? A digestão se processa em outros órgãos do corpo humano, não o coração. O coração se processa sentimentos. Então aí é diferente. Ele está falando de sentimentos aqui, não de alimentação. Então daí a gente pode falar: bom, o que está no prato pode interferir em que sentido? Se eu comer demais, é óbvio que isso vai me cobrar um preço. Vou estar exposto a uma série de problemas de saúde por causa do excesso, ou por causa de uma comida desequilibrada. Tudo bem, essa é uma outra questão, a preservação do meu organismo, né? Mas o conteúdo do prato não afeta absolutamente nada o aspecto moral. Mas e os animais? E a defesa dos animais? E a proteção? Porque eles também sofrem. O animal é um dos estágios do princípio inteligente, que mais tarde, desenvolvido, vai se individualizar no espírito, como nós, e vai progredir até onde também nós estamos tentando chegar. A fieira de experiências passa pelo reino animal. O princípio inteligente que deu origem ao nosso espírito estagiou no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Passou toda essa sequência, desenvolvendo seus caracteres, desenvolvendo suas sensações, para poder dar forma a um espírito preparado para evoluir. Então, o animal sofre com esses processos, com esse consumo, com o fornecimento dos alimentos. Tá? O que diz Kardec sobre isso? Vamos buscar no livro dos Espíritos, que é a base. A base da doutrina é o livro dos Espíritos. Porém, nós vamos encontrar isso não uma coisa que talvez vocês não saibam, não sei se alguns de vocês já perceberam esse detalhe. São duas edições do livro dos Espíritos. A primeira, de 1857, ela tem 502 perguntas. A segunda, que é a versão definitiva, que é aquela que a gente usa nos estudos, ela tem 1019 perguntas. Qual que é a diferença entre elas? De base nenhuma. A diferença de forma. Por quê? A primeira edição ela foi feita diretamente pelos Espíritos. As perguntas eram respondidas diretamente pelos Espíritos em sessões mediúnicas que não envolviam contato direto do médium. Os processos mediúnicos que eram utilizados para receber essas respostas não passavam pela pessoa do médium. A gente imagina o médium como Chico Xavier psicografando ou
falando, né, dando passividade ao espírito para que ele fale pelo seu organismo. Não passava pelo médico. Era um processo, na época, era utilizado pelo curioso, né, pelo fantasioso, que tinha. Hoje é uma coisa que praticamente não se usa, com fins sérios, né? Que era o bico de pena. Colocava-se um lápis numa cesta de pão, emborcada ao contrário, e você magnetizava com as mãos aquela cesta. E os espíritos, com o ectoplasma do médium, faziam com que ele se movimentasse e escrevia sozinho as respostas numa pedra. Hoje se faz isso com a brincadeira do copo, o mesmo princípio, só que com finalidades diferentes, mas o copo se movimenta a partir do mesmo princípio. E aí esse primeiro livro dos Espíritos é só a resposta dos Espíritos. No segundo, Kardec já incorporou muito do seu conhecimento pessoal que ele desenvolveu através desses estudos para preparar esse trabalho, especialmente no aspecto filosófico. Então, quando a gente estuda o livro dos Espíritos definitivo, a gente vê os vários capítulos em que o livro está dividido e todos eles têm uma conclusão de Kardec, fora os comentários que ele fazia também sobre várias das outras questões, porque ele desenvolveu-se a ponto de participar ativamente desse conjunto. Mas as respostas são as mesmas. Os assuntos é que foram trabalhados, alguns foram ampliados, outros foram introduzidos porque surgiram os estudos e outros foram restritos. Essa questão foi restrita. Por isso que é interessante a gente buscar no primeiro livro dos Espíritos o que se diz sobre isso. E Kardec perguntou o seguinte na questão 358, quando estuda a lei da destruição, que também é uma das 10 leis morais. A destruição dos seres vivos uns pelos outros é similarmente uma lei da natureza? Sim. A fim de se nutrirem, os homens e os animais se destroem entre si. Mas quando fazem por vingança ou malvadez, a lei é humana, ou então ainda estão seus maus instintos predominando e o dominando. Então, por isso a gente estuda a biologia, né? Os seres vivos se estruturam naquilo que a gente estuda como cadeia alimentar. Tem uma finalidade isso foi criado com uma finalidade. Não é por acaso que se organizou a natureza nesses parâmetros. Surgiu com uma finalidade. Mas aí continua. A necessidade dessa destruição existirá sempre na Terra entre os homens? Não. Ela cessará com o estado físico e moral mais apurado. Aí, aonde está aqui? Questão número 361. Em virtude da lei de conservação, Deus deu, porventura, ao homem o direito de destruição dos animais? Essa é a pergunta. Observando a lei da conservação, então, Deus concedeu ao homem o direito de destruição dos animais? Aqui a gente tem que tomar o termo destruição no sentido amplo, né? Consumo também entra, porque é no sentido amplo, não é a destruição lá, estrito senso que a gente está imaginando de derrubar a parede na marreta. Não é esse tipo de destruição. Aí os Espíritos respondem, sim, a daqueles que possam servir a sua nutrição ou pôr em risco sua vida. Acaba aí o direito de destruição dado ao homem. Quando ele viver pelo menos tanto para a alma quanto para o corpo, não lhe será mais preciso destruir, sobretudo o seu semelhante. Que pensamos da destruição que excede o limite da necessidade da segurança, como, por exemplo, a da caça, quando não tem por fim senão o prazer de destruir sem utilidade, predominância da animalidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que exceder o limite da necessidade é violação da lei divina. Então, quando a gente vai estudar essa questão e parte desse enfoque, temos que preservar. Calma, porque ainda não é por aí que a doutrina espírita nos encaminha. É necessário preservar, sim, dos excessos. Do outro lado, ainda faz parte da própria organização e da estrutura da natureza do nosso planeta esse tipo de cadeia, na qual o homem também está inserido. Daí porque os Espíritos falam explicitamente para Kardec, é um direito concedido ao homem se nutrir dos animais também. Aí mais para frente, no Livro dos Espíritos, versão mais a definitiva, só uma pergunta ficou. Dessas três, só uma foi mantida. 734. Foi a única sobre esse tema, mas é a mesma resposta. Em seu estado atual,
o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Essa é a resposta que está na versão definitiva. Ou seja, há um direito ilimitado? Não. Há o direito de você se prover. Prover a sua subsistência e a sua segurança. Essa até está mais tranquilo da gente manter sem prejuízo dos animais, né? Da integridade dos animais. Mas esse é o limite. Passou desse limite é o abuso. E o abuso viola a lei de Deus. Então, quando essa discussão começa e aí é até bom ficar fora. Quando eu vi que tinha esse tipo de discussão, eu falei, nem vou mais ler sobre isso, porque isso daí contamina. Esse tipo de debate feito sem critério contamina, porque aí ele fica um debate apaixonado. E o debate apaixonado, ele não é racional. Ele foge dos limites. Então, aí a pessoa começa a falar do eu acho, do achismo. Eu acho que tem que proteger, eu acho que tem que fazer isso. Não tem. Está muito claro aqui o que nos é colocado como limite. E aí, para não ficar dúvida, em dezembro de 1863, na Revista Espírita, Allan Kardec publicou uma mensagem recebida numa das suas sessões das reuniões da Sociedade Espírita de Paris, passada pelo espírito Lamennais. Para quem não conhece, Lamennais foi um filósofo, padre, político francês do século XVIII, entende? E que também escreveu várias mensagens que compõem as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele passou uma pequena mensagem com o título sobre a alimentação do homem. Por quê? Porque alguém questionou isso na reunião. As reuniões feitas por Kardec para estudo, né, traziam seus temas, questionavam-se, e vários desses espíritos que elaboraram as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, vários desses espíritos passavam instruções. E uma delas foi sobre isso, sobre a alimentação do homem. Então ele fala que o sacrifício da carne foi severamente condenado pelos grandes filósofos da antiguidade. O espírito elevado revolta-se à ideia do sangue, e sobretudo a ideia de que o sangue é agradável à divindade. Aqui está falando dos sacrifícios, né, de animais na época. Mais para frente ele fala assim: na terra os encarnados têm uma missão a cumprir. Tem um espírito que deve ser nutrido pelo espírito e um corpo que deve ser alimentado pela matéria. Mas a natureza da matéria influi sobre a espessura do corpo e, em consequência, sobre as manifestações do espírito, o que é facilmente compreensível. Os temperamentos bastante fortes para viver como os anacoretas eram povos que se abstinham de comer qualquer tipo de alimento que pudesse dar uma sensação de mais prazer no alimento. Eles comiam essencialmente aquilo que podia nutri-los. E geralmente eram plantas, raízes e plantas. Os temperamentos bastante fortes para viver como esses anacoretas fazem bem, porque o esquecimento da carne leva mais facilmente à meditação e à prece. Mas, para viver assim, seria necessário uma natureza mais espiritualizada que a vossa, o que é impossível com as condições terrestres. E como, antes de tudo, a natureza jamais age com disparate, é impossível o homem submeter-se impunemente a essas privações. Pode-se ser bom cristão e bom espírito e comer a seu gosto, contanto que seja razoável. Aí ele completa: essa é uma questão tanto leviana para os nossos estudos, mas não menos útil e proveitosa. Focar nessas coisas, como diz o espírito Lamennais, não deveria ser uma questão de maior importância nesse nosso momento espiritual. Mas virou. E por que virou? Porque o homem ainda tem essa consciência dentro de si, de que para atingir um determinado fim, especialmente quando esse fim diz respeito ao espírito, eu quero conquistar algo para o meu espírito, eu quero conquistar elevação, eu quero conquistar progresso, eu quero conquistar desenvolvimento moral. Que opções eu tenho? Na verdade, eu não tenho nenhuma opção, eu tenho que seguir o que Jesus recomendou no Evangelho. Cumpra-se aquele princípio, ponto. Mas de repente pode ser que eu encontre uma solução alternativa, uma solução, um atalho não tão difícil de cumprir. Então pode ser que de repente amar ao próximo, né? Chato isso também, né? Tem gente que é chata, tem vizinhos que são insuportáveis, colegas de trabalho fofoqueiros, esse pessoal que pede dinheiro na rua importunando, né? Você está ali parado com o carro,
Acabou de lavar o carro no fim de semana, o cara vem e joga aquela água no seu para-brisa para lavar, para pegar um trocado. É difícil tolerar certas coisas. É difícil. Mas e se eu virasse, e se eu cumprisse alguma coisa que pudesse me levar para lá? De repente pode ser que funcione. E aí cada um adapta as suas necessidades. Um vai pagar dízimo. Eu não vou conseguir amar, sim, amar. Mas eu posso dar 10% do meu salário. Pelo menos o que está na folha, o que está por dentro, né? O por fora não entra, porque por fora é outra parte. Dá 10% do que está na carteira. Pode ser, é uma forma. O outro vai falar, vou virar vegetariano. E vou sair pregando ainda por aí. Você tem que ser, vocês todos são inferiores. Porque tem que ser vegetariano para proteger os animais. Aí você fala, bom, Jesus condenava esse tipo de comportamento também no Evangelho. Quando a gente começa a estudar isso, a gente vê e fala, puxa, tudo isso que a gente identifica hoje como problema já está condenado por Jesus lá atrás. Está no Evangelho. Lá atrás Jesus fala isso quando questiona a questão do mandamento referente a honrar pai e mãe. Jesus fala, olha, mandamento para vocês judeus, e está falando isso para os doutores da lei, os fariseus. O mandamento diz honrar pai e mãe, mas aí vocês transformaram isso, colocando que se fizesse uma oferenda no altar, em nome dos pais, etc., isso daí o mandamento estaria cumprido. Quer dizer, um suborno, na verdade. Jesus não usou essa palavra, mas é um suborno. Uma meia sola. É um bem fuleiro. Fazia. Tipo, não, rapaz e mãe, poxa, apanhei para chuchu quando era criança, vai ter que dar. Mas vai lá no altar, põe uma pombinha lá, porque você comprava 2 pombos por 50 dracmas, as moedas lá que tinham preço, que está no Evangelho, também não lembro. Bom, sacrifica 2 pombinhas lá, tá beleza, meu pai. Já cumpriu o mandamento. Não cumpriu. Não cumpriu. Não é isso. É a mesma coisa. Não adianta pegar subterfúgios para suprir a falta de execução daquilo que é realmente necessário. Que é uma coisa só. Aqui, ó. É um caminho reto. É reto. Jesus, quando resumiu aquilo, poxa, não tem professor que consiga sintetizar melhor algo do que foi Jesus. Falou, você só precisa disso. É claro, o objetivo reto, sem desvio. Mas eu vou fazer, não, inventa coisa, a gente inventa voltas para fugir da obrigação e continua. Aí reclama, quando passa 2000 anos a gente continua aqui na Terra. A Terra ainda um planeta de provas e expiações. Não um planeta já, puxa, já evoluiu, a gente conseguiu elevar a Terra para um mundo de regeneração. Não conseguimos. Não conseguimos. Aí. Então falta essa consciência. Não é arranjando subterfúgios que a gente vai conseguir suprir isso daí. Então está tudo equivocado. Colocar assim, apoiar a sua esperança em coisas alheias, superficiais da história, isso daí não vai dar em nada. É aquela história da casa na areia, na casa da pedra, né? É a base. Onde você vai construir? Na areia. Amar a Deus, amar o próximo, amar uns aos outros, ser vegetariano. Acho que eu consigo passar sem picanha. É mais fácil ficar aqui. E aí a gente se sente um ser diferente, né? É a mesma coisa quando a gente vai fazer caridade, aquela caridade de dar um pão velho na porta de casa, sai sentindo São Francisco de Assis. Nossa, como sou bom. Eu dei um pão para aquele coitado miserável. Deu pão que estava embolorado, né? Estava indo para o lixo. Foi até melhor ele ter passado lá, porque sobra espaço para colocar mais coisa para fora. O que motiva, né? Cadê o amor? É aí que a gente tem que focar. E para amar não precisa se preocupar com o que vai pôr na boca, que vai entupir o estômago. Não nesse sentido. A gente se preocupa com os excessos, claro. Você não vai se empanturrar no quilão, vai comer lá, se oferece 3 quilos no prato. Isso vai causar mal. Mas até beber água em excesso faz mal. Então não é por aí. Mas não é. Preciso tal. Será um dia. Mas quando esse dia vai ser? Quando o amor realmente estiver ordenando todos os nossos pensamentos e os nossos atos. Orientando-os. Porque aí não vai ser só o amor pelo animal que vai me fazer deixar de comer a carne. Aí vai chegar nesse ponto, que foi o que a Nené falou aqui. O espírito elevado, moralmente desenvolvido, ele ama. Mas você não vai prejudicar um ser vivo.
Aí você vai falar, por amor. Mas esse mesmo amor já vai ter se replicado no trato com todo e qualquer indigente, em termos materiais e morais. Não é só em termos materiais, o pobre que pede dinheiro na rua. É o indigente moral também, que é aquele cunhado que mora na sua casa, que é o colega de trabalho fofoqueiro. Em todos, esse mesmo amor que é indivisível e ele é não seletivo, então ele se replica em tudo, em toda a obra de Deus. Aí sim, o indivíduo que ama o colega fofoqueiro, ele também vai amar o animal. E aí esse animal vai falar, esse amor vai fazer com que ele não vá machucar o animal e também vai fazer com que ele não vá revidar os prejuízos que o fofoqueiro lhe causou, pelo contrário. Dando cumprimento àquilo que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha também. Te ensinavam a amar aqueles que te amavam, você não está fazendo nada diferente do que faziam todos aqueles que estão batendo cabeça já há milênios. Você vai amar os outros. É aí que está o foco. E para isso, a gente não, o que está no prato não interessa. Nesse momento nosso não. Então, esse debate, eu não sei quem acompanha, eu vi isso daí, realmente chamou minha atenção, porque a coisa cresce, tem gente que, tem palestrante, tem autor que também trabalha na TV e é conhecido porque é jornalista, e tem atores, e tem não sei quem, faz ONGs e bababá. Isso está desvirtuando. O que o Espiritismo veio combater, a questão dos cultos, dos dogmas e da forma, em detrimento da essência, a gente está desprezando e voltando tudo de novo no mesmo problema. Então aí não funciona. Então, para quem quiser refletir sobre o tema, está aqui, Revista Espírita, dezembro de 1863, é a última página, fácil de achar. Você vai pegar o livrinho, está aqui na última página, já deu o texto de Lamennais. E aí temos o Livro dos Espíritos. A primeira edição a gente tem na biblioteca também, que é muito interessante de ler. É muito interessante a forma objetiva com que os espíritos respondem e atendem as questões. É muito bacana. É crescimento para a gente, né? É material para a gente poder desenvolver as asas, né? Intelecto e moral. Então agradeço a paciência de vocês. Que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos e que os guarde e os proteja até a nossa próxima semana, né? Os próximos encontros que nós teremos por aqui. Obrigado e fiquem com Deus. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento com muita gratidão no coração, com muita alegria de estarmos aqui reunidos hoje, compartilhando esses ensinamentos, compartilhando todo esse conteúdo abençoado que o Evangelho nos oferece, legado por Jesus Cristo, e o seu complemento, a sua explicação, o seu desenvolvimento a partir da doutrina espírita formatada por Allan Kardec. Então, com pensamento em todos os amigos espirituais que nos acompanham, que participam conosco desse processo de autoiluminação, de autotransformação que tanto buscamos concretizar. A gente agradece profundamente aos nossos mentores, os mentores da casa, os mentores dessa reunião, pelo companheirismo, pela inspiração, pela intuição que nos oferecem, pela inspiração que nos proporcionam de buscar sempre mais, buscar sempre crescer, trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia. E levando mais pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. Aquele que veio pessoalmente exemplificar e nos legar esse evangelho de luz. E que permanece como um farol no nosso horizonte, nos orientando e nos mostrando e reafirmando o caminho certo a seguir, mesmo diante dos tropeços, mesmo diante das dificuldades que o mundo nos oferece. E ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente oferece o nosso profundo agradecimento. O nosso muito obrigado por todo o seu amor, por toda a sua paz, por toda a sua misericórdia com a qual nos envolve. E rogamos a Ti, Mestre, suas bênçãos para que fortaleçam cada coração aqui presente hoje. Que cada irmão, encarnado ou desencarnado, possa aquecer-se no seu amor e na sua paz. E retornar às suas origens com a vontade de realizar o seu evangelho, com a vontade de divulgar, de participar na exemplificação de seus ensinamentos, de ser uma carta viva da sua boa nova e assim dar o nosso pequeno contributo para tornar essa família humana ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito e uma família cada vez mais integrada e harmonizada nos laços mais profundos de fraternidade e de amor para
ornato de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.